Passo agora a palavra ao doutor Enio Antônio Marques Pereira, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SDA do MAPA. O senhor tem 10 minutos, prorrogado por mais 10, se for o caso. Obrigado, senador. É uma satisfação muito grande participar desse encontro, na presença e na participação bastante contundente dos senhores secretários, do presidente do Conselho, do presidente dessa organização não governamental que está trazendo esse tema a uma nova discussão. O Brasil é uma potência agrícola mundial e tem que trabalhar com políticas de qualidade mundial. A inspeção no nosso país, ela tem procedimentos, ela tem métodos que são universais. Por acaso vai completar agora, em 2015, 100 anos. A nossa legislação é uma legislação que vem acompanhando o dinamismo da organização da sociedade, especialmente nas respostas às questões urbanas, né, da complexidade urbana. Mas esse nosso serviço de inspeção, ele foi formalizado em 1915, mas ele funcionou há quase que uns 10 anos como um serviço de apoio às grandes empresas americanas e inglesas que estabeleceram aqui no Brasil. Somente em 1950, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que iniciou todo um clamor da necessidade de um controle mais austero, um controle mais consistente, com aplicação de conhecimentos mais adequados, é que se criou uma lei obrigando a prévia fiscalização, a prévia inspeção de produtos de origem animal. Até então, o Serviço de Inspeção Federal funcionou quase que 50 anos, exclusivamente para atender exportações. Essa legislação, ela caminhou, não é, no pós-guerra, já foi um avanço muito grande, porque o Serviço de Inspeção, quando foi criado, ele trabalhava exclusivamente com carne. Ele só passou a trabalhar nessa visão de controle de todos os produtos de origem animal no pós-Segunda Guerra Mundial. Na mudança da Constituição de 89, a União perdeu a exclusividade de uma série de matérias, inclusive a parte sanitária e fitossanitária. Isso passou a ser uma responsabilidade de todos. Por acaso, a legislação dos anos 50 já facultou essa figura das 3 inspeções. E existe um artigo dessa lei 1283, que poucos percebem, que é o 9º, que estabeleceu a obrigatoriedade do regulamento da inspeção de produtos de origem animal. Então, ao se olhar o regulamento da inspeção federal, né, tem-se a sensação de que ela é a regra brasileira. Não é verdade. A regra brasileira, ela não existe. O que existe é, para quem solicita, a empresa, o agente econômico que quiser ter inspeção federal, ele é obrigado a cumprir o regulamento da inspeção federal. Da mesma maneira com que existem regulamentos das inspeções estaduais, da mesma maneira com que existem regulamentos de inspeções municipais. Então, a situação colocada assim de uma forma muito emblemática, muito interessante pelo presidente da ONG, na verdade, não são 3 níveis, são N níveis, nós não sabemos quantos são os regulamentos. Se todos os estados têm um serviço de inspeção estadual, então federal, mais os 26 ou 27 estados, mais os municípios, então nós temos uma quantidade muito grande de regras e todas elas válidas, não é? O que é que há que se fazer? O diagnóstico está feito, a realidade é essa. Como enfrentar essa situação? A resposta foi dada. Logo após o término da Constituição, houve uma decisão muito importante de criar uma lei para a agricultura. Essa lei da agricultura tem um capítulo, que é o capítulo da defesa agropecuária. Por acaso, naquele período, eu fiquei um tempo fora do Ministério e fui o primeiro assessor técnico da Comissão de Agricultura. Eu trabalhei lá 3 anos e foi quando se organizou a proposta, né, o enchimento da lei agrícola no capítulo da defesa agropecuária. E esse capítulo, ele tem três chamadas, né? São 3 artigos com três ações, vamos assim falar. Uma explicando o que é defesa, uma segunda criando um sistema único de saúde para animais e plantas, na mesma abordagem que existe hoje para a saúde humana, não é?
decorrente dessa providência que se estimulou, anos após, a organização das agências de defesa. Hoje, cada estado tem uma agência ou um serviço próprio exclusivo que permite atender os 5 mil e tantos municípios do país. E a terceira chamada desse capítulo de defesa agropecuária, não é, da lei agrícola, diz respeito ao sistema brasileiro, não é, para insumos e para produtos de animais e plantas transformados em alguma utilidade. Não é? Então, o SISB-POA, que é o Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ele foi lançado em 2006, ele não conseguiu avançar na velocidade que se imaginava, porque houve, provavelmente, uma tensão, não é, política menor do que se precisava, e que agora, com toda essa comoção, com toda a repercussão que tem a tomada desses assuntos, ele volta com uma carga muito maior, não é? Então, o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é parte do SUASA, é o caminho para começarmos a diminuir essas diferenças. E a forma pela qual o governo federal obrigatoriamente, não é, passa a olhar para esse tema. Até algum tempo atrás, em todos esses momentos que nós éramos convocados, nós iríamos dizer: o Ministério da Agricultura cuida do CIF. O Ministério da Agricultura não tem alcance sobre os estados e não tem alcance sobre os municípios. Mas existe uma remissão da lei agrícola que nos obriga a construir o sistema. E agora, decididamente, a partir de um bom acordo com os governos estaduais, né, os governos estaduais, tanto pelo Fórum dos Secretários da Agricultura como pelo Fórum das Agências de Defesa, né, já todos nós estamos convictos de que a administração do SISB é fundamental para que isso avance. Nós estamos imaginando para esse período de 2013, não é? O orçamento que está para o quadro de detalhamento de despesas está para ser publicado, mas nós imaginamos em torno aí de uns 40 milhões de reais para trabalhar o SUASA SISB, não é? Nós estamos criando uma coordenadoria geral. O DIPOA, lá no Ministério, que é o departamento que cuida do CIF, na verdade, ele tem que assumir o papel de administrar o Brasil, de coordenar o Brasil. O CIF é das ferramentas que ele tem que gerenciar, mas o DIPOA passa a ter, agora no futuro próximo, uma coordenadoria geral, não é, no maior nível possível que a gente tem na administração, para cuidar desse sistema. A equipe de trabalho desse sistema será composta por colegas do Ministério da Agricultura e por colaboradores cedidos pelos governos estaduais. Nós precisamos ter uma equipe que seja uma equipe que trate o SISB como um reinício de atenção para que o Brasil comece a ter regras brasileiras. Nós não temos uma regra brasileira. E um outro detalhe também que acabou fugindo nesses anos todos é de que a Lei 1.283 nunca foi, vamos dizer, regulamentada. Não é? A sensação de um regulamento de inspeção para o CIF substituiu, não é, a regulamentação. Nunca foi regulamentada, mas ela é praticada, então regulamentada está. Agora, há necessidade de começarmos a criar as regras SISB e fazermos essa aproximação de interesses. O Fernando, por acaso, está aqui, é um colega fiscal que está trabalhando nesse desafio do SISB. Existe um programa piloto que está sendo desenvolvido lá com o Luiz Fernando Mainardi, no Rio Grande do Sul, num objetivo de criar algumas facilidades, não é? Por ser um piloto que permita maior adesão ao sistema. A nossa ideia, e a Presidente da República deve assinar aí nos próximos dias, uma alteração da regra do SISB, né? Para facilitar a adesão ao sistema. Então, hoje nós concentramos uma atenção muito grande na verificação prévia das documentações para que os governos estaduais façam adesão ao SISB. Nós queremos diminuir essa tensão,
permitir que todos aqueles governos que tenham suas legislações, seus planos de trabalho, possam depositar esses documentos no nosso sistema e a adesão estaria automaticamente concedida. Depois, esses serviços estaduais passariam a ter a responsabilidade de apresentar estabelecimentos que queiram, sob seu registro, que queiram entrar no sistema. Para isso, esses estabelecimentos têm que fazer um requerimento de adesão ao sistema, eles têm que demonstrar, não é, que seus produtos estão alinhados às especificações de limites de contaminantes, essas coisas todas, e o governo do Estado tem que encaminhar isso, e esses estabelecimentos passariam a fazer parte do CISB, como isso, ter maior amplitude de comercialização. O CISB fará, por essa proposta, anualmente, uma auditoria nesses serviços, com um pré-questionário, com as equipes formadas por esses colaboradores do governo federal e dos governos estaduais. Esse resultado da auditoria seria publicada. O serviço terá, em 30 dias, um prazo para manifestar suas considerações e apresentar um plano de ação corretiva. Esse plano de ação corretiva passaria a fazer parte do convênio de apoio e suporte para o aprimoramento daquele serviço. Também, nós achamos que nós temos que criar um apoio ainda maior para os serviços estaduais, para que eles possam melhorar a condição de apoio aos governos municipais, não é, com serviços municipais, ou os consórcios que também, especialmente no Sul, não é, isso já está sendo uma realidade, né, para que eles possam começar a trabalhar todos dentro de uma regra. Na parte de que eu insisto bastante, nesses últimos anos eu tenho procurado, sempre que surge a oportunidade de falar, em relação a procedimentos profissionais, né? Se eu cair duro aqui, me levarem para um hospital, seja ele público ou seja um hospital privado, tive um ataque cardíaco, o procedimento de ataque cardíaco está lá definido, né? Os profissionais são treinados e, quando no exercício de suas funções, aqueles protocolos são aplicados. Na parte essa de protocolos profissionais, tanto a engenharia agronômica como a medicina veterinária, ela tem uma carência muito grande desses protocolos, né? Então, uma das preocupações que nós temos em todo o modelo de capacitação, definição dos papéis, governança desse nosso processo todo, é fundamental que os nossos conselhos, que as nossas sociedades comecem a trabalhar a questão de protocolo. Agora, se existe uma parte da responsabilidade profissional que tem protocolo, essa é a inspeção. Talvez seja uma das raras, não é, atividades em que ela está toda regulada, meticulosamente, detalhe a detalhe, em relação à tomada de decisão, como fazer um diagnóstico, como fazer as pesquisas, como fazer a inspeção antemortem, como fazer a inspeção pós-mortem, não é? Então, não existe, independente da condição da instalação de um estabelecimento ou da tecnologia que esse estabelecimento trabalhe, não é? Diferença da aplicação da responsabilidade profissional. Ela está toda dentro de um protocolo, não é? Então, é importante considerar que, independente de quem venha a ser, ou seja, o agente controlador, não é, responsável pela aplicação dos critérios de inspeção, ela é única, não é? Ela é indivisível, ela não pode ser diferente. Então, para encerrar aqui as minhas palavras, eu quero tornar claro que o CISB passa, esse ano, a ter um outro tipo de atenção. O PPA 2012 a 2015 já assinala essa direção, então isso daqui já é uma providência que foi trabalhada a partir de 2010. Existe uma coordenadoria geral que vai cuidar desse assunto e existe a predisposição dos governos estaduais, através das secretarias, através dos seus órgãos de inspeção, em aumentar o escopo das suas agências de defesa, alcançando de uma forma mais célere e de uma forma mais organizada essa responsabilidade
da inspeção nos estados e apoio à inspeção dos municípios. Era isso que eu tenho a observar. Estamos à disposição aí para os debates. Muito obrigado, doutor Enio. Eu agradeço a participação de todos e nós vamos agora para... Já que nós não temos